todos. Inicialmente, agradecer ao GIF, à doutora Rafaela pelo convite mais uma vez. É sempre bom voltar, né, a São Paulo. Passei 2 anos e meio em Pira e eu sempre gosto bastante de estar voltando aqui para expor um pouco do que a gente está fazendo lá no Nordeste, né? E eu digo muito que manejar a exigência nutricional, manejar a exigência nutricional de cana, ela é muito pontual. Existem os dados na literatura em que a gente pode tomar como padrão, mas é muito importante sempre que a gente tenha os nossos dados regionais. Tá? Então, agradecer toda a comissão organizadora pelo convite. Tá? E vou tentar passar para vocês aqui um pouco do que a gente está fazendo lá e mostrando os resultados de como nós estamos chegando aos números, né? Tentar passar para vocês como nós estamos fazendo isso e os resultados que a gente está tendo, tá bom? Atualmente, eu sou coordenador de um grupo de pesquisa na Universidade Federal Rural de Pernambuco e toda a nossa pesquisa ela é realizada pelos alunos de pós-graduação, né, do Programa de Ciência do Solo na nossa universidade. Sou professor da cadeira de Fertilidade do Solo e Nutrição de Plantas da Rural de Pernambuco, né, e também de Fertilidade do Solo do Programa de Pós-Graduação. Quando a Rafaela me pediu para falar com vocês sobre exigência nutricional, tem muito dado na literatura sobre isso. Né? Se a gente pegar os dados de Orlando Filho, de 83, tem os dados do Faroni, tem os dados do Franco, mas eu digo, quando você aplica isso na irrigação, muda um pouco o foco. Por quê? Porque são condições completamente diferentes de crescimento. Então, a gente tem que começar a entender de que forma que entender a nutrição de uma cana irrigada, ela nos ajuda a fazer uma fertilização diferenciada. Entender como uma cana irrigada cresce para que a gente faça uma adubação diferenciada. Então, são dentro desses panoramas, ou desses cenários, vamos dizer assim, que a gente vem manejando a nutrição de uma forma diferenciada com base na resposta que a planta nos dá. Então, no nosso cenário, quando nós somos chamados a pesquisar, né, e recomendar nutrientes para a cana-de-açúcar, eu entro num cenário de Nordeste, por exemplo, que eu tenho uma produtividade muito abaixo, né, em torno de 53, 57. Isso aqui a gente ainda conta com Alagoas aqui no meio, que aumenta isso. Mas quando você pega Rio Grande do Norte, Pernambuco, Paraíba, nós temos uma produtividade abaixo disso, nós temos uma produtividade média. E aí eu comparo isso, por exemplo, com o Centro-Oeste, o Centro-Sul do país e com o Brasil, eu vejo que eu tenho um gap que eu posso chegar. E quando eu comparo com o potencial de crescimento fisiológico da planta, eu sei que eu tenho um gap muito maior. Então, o primeiro passo que eu tenho que avaliar é entender, né, como a minha planta cresce na minha condição de cultivo. Então, veja, eu tenho uma produtividade baixa na minha região e também tenho um açúcar baixo na minha região, em comparação à região Centro-Sul e o Brasil. Então, eu faço, então não posso pensar, porque eu tenho destilarias e tenho usinas. Então, se eu tenho que manejar uma nutrição ou uma fertirrigação, eu tenho que produzir cana e produzir açúcar. Eu tenho que pensar desta forma. Como vários colegas que estão aqui presentes me dizem, Emílio, às vezes a gente tem altas produtividades, mas o açúcar está muito baixo. Na verdade, para uma determinada unidade, como, por exemplo, uma usina, eles dizem assim, eu preciso de açúcar por hectare. Já tem alguns fornecedores de cana que a gente faz trabalho com eles dizem, Emílio, eu vendo a tonelada, eu não vendo açúcar. Então, o foco é diferente, a nutrição é diferente. Então, é isso que eu quero passar para vocês, assim, como manejar a nutrição e como a nutrição pode te ajudar a produzir como e produzir açúcar. Então, o primeiro passo que a gente passa a entender é o seguinte, existe, né, pelo Centelhas, Dias Centelhas, ele diz que existe um potencial estimado de 196 real, né, que se consegue isso, consegue realmente, a Agrovale consegue 300 toneladas de cana por hectare, mas ele fala aqui de 196 na condição de sequeiro comum, e aí você tem
um gap, né, que ele chama o gap de água e o gap de manejo. Então, quando você pega o gap de água, você tem uma redução de 79% do desenvolvimento em termos de produtividade. Então, água realmente é quem dá esse limite ao crescimento e lá na nossa condição ainda mais. Então, se a gente pegar esse gap de água, tem 120 toneladas aqui de gap de diferença, e na condição do Nordeste a gente chega a 143 de diferença. Então, veja o quanto que eu estou perdendo só por conta da questão de manejo hídrico, em função do potencial que a planta pode nos dar. E aí eu trago para a nossa situação, para que vocês entendam tudo o que eu vou falar, não adiantava estar falando aqui, é a minha situação de trabalho, que se aplica a qualquer outra condição, desde que você aloque isso na sua região. Então, para vocês entenderem mais ou menos o nosso regime hídrico, eu não posso, de forma alguma, começar de uma vez falando de nutrição, sem mostrar para vocês como é que nossa planta cresce, como é que nossa cana-de-açúcar se desenvolve. Então, um exemplo, se eu planto uma cana de junho, veja lá, a gente está aqui mais ou menos nessa época, nós estamos plantando cana lá. É nosso período de inverno, a gente não tem esse frio. A gente tem um período de chuva e sem chuva, vamos dizer assim. Então, quando a gente tem esse período chuvoso, a gente começa a plantar nossas canas, que vamos chamar as canas de ano e meio. Então, a gente está plantando ela entre maio, junho, julho, e estende até um pouco de agosto, que é onde a gente tem nossas precipitações, e depois nós temos um período seco, que volta aqui as chuvas em janeiro, os anos sim, anos não, mas pelo menos em fevereiro a gente sempre tem o retorno das chuvas. Então, eu tenho o quê? Eu tenho de 8 a 9 meses de seca. Mas o problema é que a nossa seca, ela vem junto com o quê? Com alta temperatura. Então, a planta ela não fica parada, ela fica sofrendo. Ela fica sob estresse abiótico, estresse oxidativo. Então, realmente, eu tenho uma redução de em torno de 67% do crescimento do período que eu podia fazer a cana crescer. Então, quando eu entro no período de águas, das águas, e vou colher a cana um ano e meio depois, o que é que acontece? Meu açúcar é baixo. Então, eu começo a criar meu cenário. Eu preciso melhorar essa situação, que é que a gente vai discutir, e preciso aqui também melhorar. Porque mesmo que eu estimule a minha cana a crescer com a irrigação aqui, ela chega aqui, eu não estou irrigando, ela chega com pouco açúcar. Porque a gente está no período chuvoso, que é o nosso início de safra, setembro, outubro, novembro, depende da unidade. Então, esse é o balanço hídrico da nossa região, então, do ano de 2006 a 2007, aqui ilustra bem. Então, vejam lá, em outubro eu estou com déficit, temperatura alta. Quando vai chegando aqui para o meados de janeiro, ó, temperatura alta, déficit. O meu déficit vai diminuir a partir de quem? De abril, maio, junho, julho, está vendo? Ó? Aí meu déficit diminui, minhas temperaturas reduzem, mas são tudo acima de 25 graus, temperatura média. Então, eu tenho um ambiente, que eu posso dizer, que estimula muito o crescimento da planta se eu tiver água no período seco. Então, é em cima disso que nós trabalhamos os projetos de irrigação. Então, aqui é um exemplo muito claro de como o entendimento desse regime hídrico pode me ajudar nas maiores respostas aos projetos de irrigação. E aí agora eu digo a vocês, não adianta eu sair daqui e dizer assim, vamos fazer fertirrigação, vamos fazer nutrição sem entender isso. Porque a resposta ao manejo nutricional vai ser completamente diferente quando eu começo a entender em que ambiente minha planta está crescendo. Então vamos um primeiro exemplo, que a gente chama cana de início de safra, onde eu começo a colher a cana em setembro e vou colher ela depois lá em setembro novamente. Então isso aqui foi um déficit, foi apresentado por Dr. Hugo, lá do grupo Monte Alegre, onde ele mostra que no ano passado, que foi um ano até um pouco atípico para a gente, mas eu tenho um déficit hídrico. Aí, quando chegou em janeiro, fevereiro e março, que é um pouco atípico, a gente já teve o quê? Uma redução do déficit. Então, eu já tinha uma janela para fazer a planta crescer. E aí, o que foi mais atípico no ano passado, que eu tive um déficit muito grande, exatamente quando? No período chuvoso da gente, onde a gente não esperava isso. Mas aí, o que é a irrigação, como a irrigação nos ajuda? Então, a irrigação consegue suprir a demanda quando eu estou fazendo numa planta de início de safra. O que é que isso quer dizer? Que no período seco ela está com KC baixo. Quando chega no inverno, ela cresce. Então ela sofre menos estresse. É um manejo nutricional diferente. Quando eu comparo, por exemplo, os resultados.
Isso aqui é uma área de gotejo, por exemplo. Vejam, por exemplo, a primeira folha, a gente chama de folha lá, é cana-planta, tá? Depois a segunda, a soca, e aí vai. A gente tem na nossa região chamada de folha, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Então, no primeiro ano, a gente tirou 178 nesse gotejo, com 22 toneladas de açúcar por hectare. No segundo ano, 148. E no ano passado, devido a essa redução da chuva a partir de julho, a produtividade caiu para 117. Mas é uma planta que foi cortada em setembro. Ela ficou o período seco, de setembro até julho, baixo KC, com irrigação. E aí a gente tem a segunda situação. Qual é a segunda situação? É a cana de final de safra. Então, aqui, ó, janeiro. Janeiro está chovendo, choveu. O que é que vai acontecer? Essa cana ela vai entrar no período pós-julho, pós-chuva, muito grande. Se o projeto de irrigação foi dimensionado para suprir isso, bom, mas a maioria dos projetos não são. A gente não tem reserva hídrica suficiente para poder atender isso. Então, o que é que acontece? Aqui sempre, pós-agosto, vai existir o quê? Um déficit hídrico maior. Quando eu jogo a irrigação em cima, olha o que acontece. Continua com déficit hídrico. E olha o resultado de produtividade. Mesmo nos anos normais, eu tinha tirado 178, na primeira folha só tirei 173, unicamente em função da época do corte, mesmo com o gotejo, mesmo com a irrigação. E no ano passado, que foi um ano mais atípico, da média de 103, descemos para 85, que deu uma média de 9 cortes de 96 toneladas de cana por hectare. Então, por que eu trouxe isso antes de falar de nutrição? Porque a gente tem a impressão de que, se eu vou nutrir cana, não, é só pegar e colocar o adubo, é só pegar a expectativa de produção e adubar. Não. Eu tenho que entender como a minha planta está crescendo fisiologicamente e morfologicamente. Eu tenho que entender como é que é a janela de crescimento da planta. Eu tenho que entender quando é que ela é estimulada a crescer para poder fazer o que eu chamo de nutrição de estímulo. Sair da base. Então, o que é que eu vou pedir para vocês no dia de hoje? É que a gente saia da cachola do convencional e começar a pensar que a cana-de-açúcar ela tem que ser estimulada a crescer dentro das janelas de crescimento dela. Então, aqui é um resultado do Grupo Olho d'Água, onde ele nos mostra exatamente a importância dessa questão de você entender início e final de safra, onde eu tenho um déficit menor, e um déficit maior. E aí existe uma aplicação muito prática, os fornecedores de cana, eles querem colher sempre no início, onde o déficit é menor, e as produtividades vão estar sempre o quê? Altas. Enquanto que a cana da usina e da destilaria, elas são levadas mais para o final de safra, e aí eu tenho um déficit hídrico maior e as produtividades menores. Então, existe um forte investimento em irrigação exatamente aqui. Então, eu tenho que entender como minha planta está crescendo e como é que ela está sendo irrigada, e qual é o potencial de crescimento dela. Então, o que é que a gente começou? Veja que agora eu não falei de nutrição para vocês. Estou falando unicamente a gente entender o ambiente de produção. Então, eu entendi meu ambiente, e o que é que nós começamos a fazer? Junto com a Ridesa, né? Começamos a selecionar as variedades para esses ambientes. Então, nós tínhamos, né, a 1011, a SP79 1011, era muito produzida na nossa região. Por quê? Porque era uma cana altamente tolerante a estresse hídrico nessas áreas. Aí vocês entendem agora, ou seja, eu tinha um estresse hídrico tão forte que eu tinha que ter uma variedade que resistisse a isso. A 454, evoluímos para a 7515, produtividades médias maiores, e a 579, agora que é o nosso carro-chefe em algumas áreas, outras não, mas na maioria das áreas, a 579, bastante difundida e hoje com 90 na condição de sequeiro. Vejam que eu tinha uma produção de 11 a 14 toneladas de açúcar por hectare e uma eficiência de uso de água que variava de 63 a 79. Vejam como as variedades mais atuais, né, a importância do programa de melhoramento, traz uma eficiência de uso de água maior, ou seja, a planta ela começa a produzir mais pelo milímetro de água que cai, de chuva, na condição de sequeiro. Aí o que acontece? A 1011, ela é muito tolerante. Então, o que é que se pensou? Se nós investimos em irrigação, vamos colocar uma variedade que é tolerante, que ela vai produzir muito. Então, o que é que aconteceu? A 791011, ela foi muito expandida em área de irrigação no Nordeste. E aí a produtividade era sempre limitada. Mas, a gente está investindo em irrigação e está saindo lá da minha 79 para 155, e será que a gente não consegue mais? Então, fizemos um trabalho que é publicado, está na internet para vocês, do nosso grupo, onde a gente conseguiu o potencial
de 255 toneladas com o RB 92579. Ou seja, eu saio de uma eficiência de conversão de biomassa de 111 para 183. Eu saio com a irrigação de 79 para 183. Então, veja o que a irrigação, na nossa condição, consegue promover. Veja que eu saio de uma produção de 14 para 40, potencial de 43 toneladas de açúcar por hectare. Isso é um número importantíssimo. Ou seja, eu posso chegar nisso. E existem áreas que a gente chega nisso. Então, eu identifiquei a variedade. Quando eu mudo a minha variedade do meu ambiente, que eu estou acostumado, que eu já fiz meus levantamentos nutricionais, o que acontece? Eu tenho que começar a pensar nela nutricionalmente diferente. Eu trouxe duas variedades, 57515, que é mais comum para vocês aqui, e trouxe a 579, que é a que a gente mais utiliza lá, para vocês entenderem o que eu estou querendo falar. O que é a primeira coisa que a gente avalia? A extração dos nutrientes. Então, eu vou pegar, por exemplo, está aqui, ó, irrigação plena, o azul, e o verde, sequeiro. Então, eu saio de uma extração total de 160 de nitrogênio e passo para 237. Veja, mudou completamente o ambiente de produção, mudou completamente a necessidade da planta. Isso para uma variedade. Quando eu jogo para outra variedade, eu tenho aqui, ó, de 160 para 193, de 237 para 260. Então, eu pergunto, a gente, além de mudar o pensamento de nutrição em função do novo manejo, irrigação, eu também tenho que começar a pensar qual é a necessidade da minha variedade. Isso na prática funciona? Funciona. Eu tenho que entender que eu estou trabalhando agora com uma variedade altamente responsiva que necessita de mais. Isso é do ponto de vista de necessidade total da planta. Então, vamos lá, se a gente pegar aqui, ó, 260 de nitrogênio, 25 de fósforo e 212 de potássio. E tendo diferença entre a 579, por exemplo, e a 7515. Mas eu digo assim, existe uma diferença entre extração e necessidade da planta, exigência. Vejam que aí ela extrai mais, mas ela produz mais. Então, a minha eficiência, a minha exigência nutricional é menor. Ela dilui mais o nutriente, ela utiliza melhor o nutriente, porque o ambiente de irrigação, o ambiente irrigado, ele é mais eficiente. Então, a planta torna-se mais eficiente. Então, eu saio de uma necessidade de 1,8 a 2,14 nas duas variedades e reduzo para 1,2 até 1 kg por tonelada de como produzido, no caso do nitrogênio. No caso do fósforo, de 0,1 a 0,4, olha a diferença. E no potássio, de 1,42 vou para 1,99. Olha a redução, ó. Eu tinha 2 quilos de potássio para cada tonelada de como, agora eu baixo para 1,42 numa condição irrigada. E eu saio de 1,94 na condição aqui na 579 para 0,83. Veja o que a irrigação faz. Mas o que é que nós fazíamos antes? Pegávamos as exigências, né, e extrações das condições de sequeiros e aplicávamos ela no quê? No irrigado. Muda completamente. O levantamento de dados local da condição ela é importantíssimo para você ser mais assertivo no seu manejo. Você joga menos adubo fora. Entendi a exigência, entendo também qual nutriente é mais limitante, que a partir dele é que eu vou tomar como uma primeira base para os demais. Então, esse trabalho realizado aqui em São Paulo pelo Vale e colaboradores, ele mostra que a cana-de-açúcar, o nitrogênio é limitante em 91% do seu crescimento. Então, quem limita o crescimento efetivo da cana-de-açúcar em termos de produção é o nitrogênio, depois vem o fósforo. Então, esses dois elementos aqui é o que eu tenho que estar pensando o tempo todo. Ele corresponde a 91% do crescimento da cana e o fósforo a 57% do crescimento da planta. Então, eu começo a direcionar variedade, manejo e nutriente mais limitante. Não estou dizendo que os outros não são importantes, claro que são. Né? Todos os nutrientes são importantes e tem que compor no meu pacote nutricional. Porém, eu tenho que pensar qual que não pode faltar para eu ter as melhores respostas, qual é que eu vou investir, qual é que eu vou manejar melhor. Então, esse dado nos dá um indicativo muito interessante de me direcionar melhor para o meu manejo. Terceiro passo. Veja que até agora eu não cheguei em recomendação. Eu estou entendendo. Quando eu entendi qual é a variedade, meu manejo, e entendi qual é o nutriente, eu vou no meu ambiente, por exemplo, nesse projeto aqui, é um projeto que a gente fez no ambiente de gotejo, e na concepção do projeto local eu entendi qual nutriente agora que está limitando.
Então, fizemos um DRIS, né? Aqui é um projeto, uma dissertação de mestrado, que teve várias outras formas de avaliar, vamos se deter um pouco mais ao DRIS. O P significa alta resposta, o PZ é resposta com baixa probabilidade, e daqui para baixo é resposta zero e nulas. Então, quando a gente levantou toda a área fértil irrigada por gotejamento da usina, o que é que nós encontramos? Que o manejo nutricional que a gente vinha desenvolvendo não tem importância mais, ou seja, não tem deficiência nas plantas para N, P, K, cálcio, magnésio e enxofre. Fiquei bastante feliz, ou seja, nós estamos fazendo a coisa certa. Mas quando eu vim para os micronutrientes, eu comecei a observar que o dado mostrou que eu tinha resposta a molibdênio, não aos demais, mas eu tinha altíssima resposta a molibdênio. Então isso começou a mudar, que a gente estava investindo muito em nitrogênio, a planta estava acumulando, porque os teores estavam altos, mas eu não estava conseguindo assimilar bem esse nitrogênio, porque estava faltando molibdênio. A dose que a gente estava aplicando molibdênio ainda não era suficiente para ter o quê? Uma boa avaliação nutricional. Então a gente mudou, adicionamos, melhoramos o manejo do molibdênio, e acabou que a gente conseguiu até reduzir um pouco o N, e obter resultados melhores. Então eu comecei a desenhar e observar, veja o que eu estou querendo passar para vocês, que nesse ambiente novo de produção, eu tenho que pensar um pouco mais, para poder tirar mais dele. Então, nesse caso, o molibdênio era quem estava limitando, porque a gente não entendia. Então, temos população, mas a gente não está conseguindo aquilo que a gente está adubando. Estava adubando para 150, para 160, estava tirando 100, estava tirando 120. Não, mas está faltando, então vamos entender melhor como estão essas plantas. Quem é que estava faltando? Melhorar a minha nutrição molíbdica. E a gente conseguiu. Então, entendendo esse novo ambiente, essa parte mais introdutória, que eu acho importante, que é a parte mais básica da coisa, eu desenhei aqui, passar para vocês, como a gente está pensando, como a gente está desenvolvendo o manejo nutricional no ambiente de aspersão, pivô e gotejamento. Não quer dizer que no aspersão não possa fazer o que eu faço no pivô e no gotejamento. Sim, eu posso, mas na nossa situação, o que é que nós fazemos? A aspersão é tomada de uma determinada forma, até o Dr. Marcos vai mostrar isso para vocês à tarde, e o pivô e o gotejamento a gente pode fazer algo diferente. Então vamos começar falando um pouquinho das áreas de aspersão da nossa situação. Então eu volto para aquele gráfico, para que a gente entenda uma cana-planta de ano e meio de 14 meses, ou seja, de julho a agosto, setembro, outubro, né? E o que é que a gente faz? Quando eu disse aquele negócio, vamos tirar o basicão lá e tentar fazer uma coisa diferente. O que é que eu faço? Adubação de plantio, um MAP, ou um 12, 24, 18, a fórmula que for, depende da condição, você vai botar a fórmula cheia. Nós normalmente fazemos só o MAP no fundo do suco e entramos com a cobertura. E aí agora vocês entendem. Eu estou fazendo meu fundo de suco e entro com a cobertura entre julho e agosto. Aí o que é que acontece? Quando chega aqui, ó, que a planta vai crescer, mesmo com a irrigação, eu não faço mais nada. Eu espero que toda essa minha nutrição aqui sirva por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 meses. É maltratar a bichinha, né? É botar tudo lá no solo e dizer assim, ó, agora se vira. Cresce aí. Sacanagem. Mas aí, ó, a gente tem essa janela, outubro, para nós, né? Isso aí vai ser cada região, Minas Gerais, São Paulo, Goiás, cada um vai ter a sua janela, tem que entender a janela. Nossa janela eu teria outubro a abril, com irrigação, dependendo do projeto, mas que eu posso fazer o quê? Que é o período exatamente que a planta mais cresce, que é do 4º ao 8º mês. E eu não estou fazendo estímulo nutricional nenhum nela nesse período. O que é que acontece? Ela cresce e continua com baixa TR. Por que eu estou focando aqui um pouco nesse baixa TR? Quanto mais eu estimulo o crescimento de colmo, tem uma aguinha? Quanto mais eu estimulo o crescimento de colmo, a gente chama o dreno da cana é os entrenóis, né, o colmo, mais tem um sinal para a folha para produzir açúcar.
Mas melhorou. Tá bom. Então, quanto mais eu estimular aqui, mais eu vou dizer, ó, estou precisando de açúcar. Fotossíntese, folha verde, transloca açúcar. Existem nutrientes que vão melhorar isso aqui, mas só o fato de eu estimular mais ela aqui, já faz com que eu tenha uma produção de açúcar melhor, do que uma condição de eu não fizer esse estímulo. Então, esse trabalho da Vieira, né, da Michele, ele mostra o seguinte, e vem mostrar isso, ó. Uma cana de 44 dias, ela tem uma recuperação do nitrogênio do fertilizante que eu aplico de 60%. Aqui é do sulfato de amônio. Quando chega aos 73 dias, ela tem de 72%. Até aqui é o que a gente vai fazendo hoje. Nós estamos botando um adubo e a planta está recuperando mais. Mas vejam que a partir dos 130, a planta ainda continua a crescer, e 218 dias, a recuperação é de apenas 20%. O que isso quer dizer, pessoal? Que 80% está vindo de outra fonte, solo. E não quer dizer que está sendo suficiente para fazer a minha planta crescer. Isso que eu estou querendo mostrar para vocês, que dentro dessa fase, que é essa fase aqui, eu posso fazer estímulo nutricional para fazer minha planta crescer mais. Isso num sistema de aspersão convencional. Obrigado. Então, o dado mostra para a gente que a recuperação está muito baixa quando a planta está mais crescendo. 130 dias, 120 dias. Então, o que acontece? Se eu faço a minha primeira adubação e a complementação aqui, ou adubação de cobertura, mas nessa fase de crescimento maior, eu entro com uma adubação complementar sólida, ou com adubação foliar, eu faço estímulo ao crescimento da planta numa condição hídrica ideal na irrigação. Aí você vai dizer, não, Emílio, ela vai crescer muito rápido, eu não consigo entrar mais para fazer sólida. Então a gente entra com foliar. Quando essa planta ela crescer e entrar no período, quando ela cresce aqui, entra nesse período de chuva, ela tem meu ATR baixo, então eu consigo fazer um estímulo nutricional foliar para poder melhorar essa condição. Cana-planta de ano e início de safra. Veja que é muito parecido, ó lá. Ela brota, ou ela rebrota, e eu tenho as janelas, ó, a minha primeira adubação, e depois eu tenho a irrigação do segundo ao sexto mês, e posso fazer o quê? Adubação complementar. Estímulo a crescimento. E depois, da mesma forma, estímulo para nutrição e maturação. Então, essa conversa, ela dá resultado. Então, fizemos isso em uma cana de outubro, que a primeira adubação foi feita em outubro, e a segunda adubação foi feita em janeiro, ela tendo 4 meses de crescimento. O que é que acontece? Na safra 2014-2015 e na safra 2015-2016, o que é que nós fizemos? Primeira adubação, 57 kg de nitrogênio, 12 de fósforo e 57 de potássio. Adicionamos aí uma complementar agora de 51, mais 50 e mais 61. Então, fizemos 108 com 123. Vejam lá, uma quinta folha, uma quarta folha, uma terceira folha e uma sexta folha. O que é isso? Uma quarta soca, uma terceira soca, uma segunda soca e uma quinta soca. Variedade 32,50 e a 579. Na safra anterior, 58,7 toneladas de produtividade. Na safra posterior a esse manejo com irrigação e nutrição complementar, 76 toneladas. Isso é campo, não é experimento. Ganho de 17 toneladas, ou seja, 29%, próximo de 30% de aumento de produtividade. Então, é uma coisa que eu digo muito assim, se existe a janela e existe a irrigação, do ponto de vista, isso pode ser feito no sequeiro também, depende da janela. Mas se existe a irrigação no período em que a planta mais cresce, por que não estimular? E esse estímulo nutricional final funciona, eu não estou falando de maturação não, tá, pessoal? Não estou falando de maturação, maturação é outra conversa. Eu estou falando de eu nutrir para poder estimular o crescimento e melhorar o açúcar. Olha lá, quando eu peguei aqui, ó, potássio, boro e magnésio, potássio e boro, e ainda adicionei alguns hormônios, porque a gente entra num período de muita baixa nebulosidade antes da safra, então eu quis adicionar hormônio para poder reduzir essa perda do crescimento, da divisão celular. Então, o que é que a gente conseguiu? Ó? Na destilaria Giase, Estreito Agropecuário e na destilaria Miriri,
aplicado 45 dias antes esses nutrientes. Emílio, por que você não padronizou? Porque era necessidade foliar. Eu fiz análise foliar e vi que qual era o nutriente que estava em maior deficiência. Então, o que a gente fez aqui? Esses tratamentos aplicados 45 dias antes do corte, na condição de cana de início de safra, é isso que eu estou querendo frisar, e na cana de ano e meio, olha o que aconteceu, um ganho do ATR de 27 quilos, 13 quilos, 13 quilos e 9 quilos, o ganho médio de 15,7 quilos de ATR. Então, eu fiz o estímulo ao crescimento e agora estou estimulando a maturação. Estimulando a maturação. Tá? Ganhos em reais por tonelada de 11 reais por tonelada, né? Com custo de 166, ou seja, eu tive uma receita de 539, tiro o custo da aplicação, então eu tive 372 reais de receita líquida real, ou seja, eu não mexi em nada, só fiz aplicar e a planta cresceu. A planta maturou. Então, para o investimento, eu tive para cada R$1, 2,8 reais por cada R$1 investido. Então, vejam que o que eu estou mostrando para vocês é o seguinte, a gente vem estimulando e ajuda na maturação. Então, eu estou fazendo um programa nutricional para a cana-de-açúcar, o que a gente nunca fez. Eu trabalhei em usina, a gente também nunca fez. Ou seja, era aquela adubação básica, para cumprir a meta, 30 dias depois tem que fechar toda a adubação, a gente esquece a cana. Deixa ela para lá. Não, vamos pensar um pouco mais nela. Por quê? Porque se eu quero aumentar a produtividade, a irrigação ajuda, mas da irrigação eu tiro mais. Se eu quero aumentar a produtividade na condição de sequeiro, encontra a sua janela de crescimento e estimula a planta a crescer. É assim que é feito com soja, é assim que é feito com milho. E a cana responde a esses estímulos. Agora tem que acertar, tem que ser no momento certo. Aí a gente tem um problema muito forte que é a nossa cana de final de safra. Ou seja, eu tiro ela em fevereiro, muita chuva e faço adubação. Temos que manter o padrão. 30 dias depois do corte, temos que fechar a área para poder seguir o cronograma. Faça adubação. O que é que a gente tem aí? Altíssima lixiviação. Aí como é que acontece? A minha planta cresce sem nutriente. O que é que eu posso fazer? Nutrição foliar. Por que não solo? Porque eu tenho uma condição que me permite muitas perdas. Então eu tenho que ir para uma forma mais eficiente de nutrir a planta. Uma aplicação, 2 aplicações, 3 aplicações, vai depender do ganho que você tem na sua região, se paga um investimento. Na nossa situação, nós fizemos um estudo para entender esse novo ambiente. Então vejam, quando eu não faço adubação nenhuma, eu tenho 49% de nitrato na solução do solo e tenho 32% de amônio na solução do solo. Quando eu adiciono a dose padrão lá nossa, para a produtividade que a gente tem de 80 kg de nitrogênio, eu tenho 68% de nitrato, ou seja, de 49 ele aumenta para 68, e de 32 ele aumenta para 24. Então vamos fazer o basicão, vamos parcelar essa adubação. O que aconteceu? 25% e 70%. Praticamente eu não tenho diferença do nitrogênio na solução do solo, quando eu faço esse parcelamento. Então vamos complementar a adubação. 19% eu diminuí o amônio e aumentei ainda mais quem? O nitrato na solução do solo. A planta absorve as duas formas, tanto amônio como nitrato. Mas o que é que nessa época do ano e nesses solos da gente, o que é que ele não mostra se fizermos isso? Isso é quantidade percentual de nitrogênio fertilizante na solução do solo abaixo do sistema radicular, ou seja, lixiviado. Então, vejam, quando eu apliquei 80 kg de nitrogênio na forma de sulfato de amônio, eu tinha 83%, 30 dias depois da aplicação, apliquei hoje, 30 dias depois, 83% da solução era fertilizante abaixo do sistema radicular. Quando eu faço o parcelamento, do 83% ele desce para 70%, e depois, devido ao parcelamento, eu tenho um aumento aqui que variou de 7,5%, né? Ele aumenta devido ao parcelamento para 28,4%. Então, vejam lá, abaixo do sistema radicular, naquela condição de cultivo que eu mostrei para vocês, cana de final de safra, que lixivia muito nutriente, a maior parte do meu adubo, 30 dias após a aplicação, está onde? Abaixo da raiz. Então, eu tenho que pensar em quê? Em uma forma mais eficiente de nutrir a planta com nitrogênio, já que ele é o principal limitante ao crescimento. Fiz a complementação. Olha lá, os mesmos 80, ou seja, apliquei 80 e 80, os mesmos 80% está aqui, ó, 30 dias depois, pessoal. Eu faço adubo,
Hoje, 30 dias depois, 80% da solução é fertilizante, abaixo do sistema radicular. E também aumenta para os mesmos, botei mais 40, vai lá para os mesmos 20% lá depois. Aí eu vou avaliar, então quanto é que está na planta? 30 dias depois, quando eu apliquei 80 quilos, 40 mais 40 e 80 mais 40, apenas 3%, de 3 a 5% estava na planta. 30 dias depois da aplicação. Quando eu fiz a complementação, isso subiu de 7,6% até 15%. No final do ciclo, a minha recuperação para esse período foi de, no máximo, 23%. Ou seja, vamos arredondar para 20%, e 80% do fertilizante não foi utilizado pela planta. Então, se eu jogo uma irrigação no meio disso, o que acontece? Eu tenho que melhorar muito mais, eu tenho que facilitar a minha planta absorver esses nutrientes. Então, isso me deu o cenário, então nesse novo cenário eu começo a entender o que fazer, né? Quando eu pego a minha produtividade de uma cana de início de safra média de uma unidade de 70 toneladas, quando eu pôr no meio da safra dá de 59, uma redução de 11 toneladas e 42 toneladas lá no finalzinho da safra. Eu vou correr então, já deu 40 minutos? Ixi. Vamos correr. Então isso aqui é um cenário nosso lá, de uma cana de açúcar de final de safra. Então vejam como ela fica travada, ela não se desenvolve. E a gente tomando, segundo os dados do Trivelinha, partindo para uma nutrição foliar, que é o que a gente fez esse ano, né, de 5 até 15 quilos por hectare de nitrogênio na fonte ureia e outras fontes que as empresas hoje têm, a gente está testando, então foi feito um trabalho forte esse ano para a gente divulgar isso no ano que vem, onde 50% do nitrogênio ureia aplicado é absorvido na primeira hora, né, e 70% é absorvido em 5 dias, então é uma forma muito mais eficiente. Não estou dizendo que eu vou substituir o nitrogênio sólido, a gente está no estudo ainda de complementação e posterior nós vamos à redução de dose, mas eu preciso fazer uma nutrição diferenciada. E junto com o molibdênio a gente tem conseguido melhores respostas. Veja, o molibdênio atuando aqui, o trabalho do Crisóstomo, ele mostra que o molibdênio realmente ele dá esse upgrade, né, na produtividade devido à utilização. Como eu só tenho praticamente nitrato, como eu mostrei a vocês na solução do solo, então o pool de nitrato que vai ser absorvido pela cana-de-açúcar é muito maior do que de amônio. Então o que é que acontece? Eu vou ter que precisar muito de molibdênio para poder utilizar esse nitrato. Então, alternativas para nutrição. Então, a gente está entrando em cana nova, está vendo aí, ó, cana irrigada nova. Isso é uma foto do Fábio Vale, que eu trouxe para ilustrar, mas é mais ou menos nesse padrão que a gente está entrando. E também com o autopropelido entrando em cana nova, em pleno crescimento, da mesma forma. É isso que a gente fez esse ano para colher os resultados. Então, vamos para a parte mais de pivô e gotejamento. Agora, como é que nós estamos fazendo a nutrição, tá bom? Então, como é que a gente parte? Sempre parte de uma exigência nutricional. Então, vejam, eu sempre trabalho qual é a variedade que eu vou utilizar e o ambiente. Então, eu tenho diferenças de exigências, mas isso são sempre obtidas no final do ciclo. Esses valores são sempre obtidos no final do ciclo. Então, como fazer a fertirrigação durante o ciclo da planta? Então, eu monto a curva de absorção de nutrientes, ou seja, a curva de acúmulo de nutrientes, por exemplo, potássio, nitrogênio e fósforo. Identifico as fases de crescimento, ou seja, vejam que a cana ela inicia o máximo crescimento, nesse caso, né, 84 dias após o corte, mas o acúmulo de nitrogênio ele se inicia a 30, o do fósforo 30 e o do potássio 60, todos eles antes do crescimento, então eu tenho que nutrir para produzir. Veja que a taxa máxima de acúmulo de nutriente ocorre aos 225 dias, 135, 100 e 140. Então vejam aqui, ó, aquilo que eu estava dizendo a vocês, a gente no máximo crescimento da planta, que a planta mais precisa, eu não faço nutrição. No gotejo e no pivô a gente consegue fazer isso. A segunda fase, 280 dias, 170 dias e 220 dias, correspondendo a mais de 80% ou 90% de tudo que a planta precisa. Então, o que é que a gente levanta? A partir da curva de absorção de nutrientes, eu vou pedir só mais um pouquinho de tempo, tá? Para terminar. Então, a partir da curva de absorção de nutrientes, o que é que acontece? Eu tenho a exigência de nitrogênio na fase inicial e a exigência de nitrogênio na fase inicial e exigência de nitrogênio na fase final. Então, eu consigo, a partir da curva, identificar a exigência por fase de crescimento. E aí eu também consigo fazer o balanço com potássio. A gente fazia um balanço de 1,5, não. Veja que no início a relação é mais nitrogênio, menos potássio, e o mais potássio vai aumentando depois.
Isso me dá uma nutrição a partir da exigência por nitrogênio, que é o ponto, que é o nitrogênio, é assim que a gente faz, que é o nitrogênio que mais limita, e faço as relações, por favor, para terminar, e as relações entre os nutrientes que mais limitam, potássio e fósforo, ou seja, nitrogênio primeiro, depois fósforo, depois potássio. E aí eu consigo fazer a minha nutrição e faço o balanço. 1 de nitrogênio, 0,6 de potássio. 1 de nitrogênio, 0,25 de fósforo. No caso, agora aqui já é K2O e P2O5. E aí eu consigo evoluir isso no ciclo, durante todo o crescimento. E chego numa recomendação como essa, recomendação teórica. Por que eu digo recomendação teórica? Porque isso é o que a planta exige, o que ela está me dizendo. Mas eu vou variar isso em função se eu cortei no início de safra, se eu cortei no final de safra, se eu vou entrar num período de máximo crescimento com chuva ou sem chuva. Mas isso aqui ele me dá o meu parâmetro de exigência, ou seja, a minha planta, se eu fosse nutrir ela durante todo o ciclo e tivesse condição, por exemplo, ambientes onde eu consigo, que não tem chuva, você tem a maior parte do tempo em condição aberta com pouca chuva, você consegue fazer todo esse manejo nutricional. Olha lá, pouco potássio no início e ele cresce no início, no meio, ó, tá vendo? Aos 210, 180 dias. Muito nitrogênio no início, é o que estimula, é o que faz a planta crescer. Então, eu tomei o meu planejamento, meu projeto, e aí eu venho, por exemplo, fazer uma nutrição via pivô. Então, via pivô, o que a gente tem trabalhando lá no Nordeste? É 40% pensando que vai cair no solo e 60% é via solo e folha. Então, o que eu faço? Eu manejo fonte. Parte sulfato de amônio, parte o quê? Ureia. Já que eu estou dando uma lâmina que infiltra, mas também parte vai cair na folha. Então, eu preciso usar uma fonte de nitrogênio que ela é mais facilmente o quê? Assimilável. Então, a gente fez parte de sulfato de amônio e parte ureia. Primeiro, tecnicamente, para ficar melhor. E segundo, para também ficar o quê? Mais barato. Então, aqui eu estou unindo tanto a técnica, a agronômica, e também a técnica e a avaliação financeira. Então, o projeto fertigação pivô estava nessa situação, né, 70 de média, com 41. Esse ano começamos esse projeto de fertirrigação, estimativa para esse ano de 85, e trouxemos a cana um pouco para mais cedo, né, ela estava sendo conduzida muito final de safra, e queremos chegar na média de 9 cortes de 100 toneladas de cana por hectare. Tá? Então, uma diferença em relação ao sequeiro, por exemplo, de 45 toneladas. Projeto, o Grupo Olho d'Água, gotejo. O que é que nós fizemos? Era um grupo de variedades. Primeiro eu aloquei as variedades, ou seja, juntei todas as variedades, para identificar quem tinha o mesmo comportamento. Identificamos todas as fases de crescimento e acúmulos relativos, ó, onde a gente consegue identificar as diferenças entre nitrogênio, fósforo, potássio, em termos de acúmulo e período que ela mais acumula. E o período final também. Nesse manejo, adicionamos 228 kg de nitrogênio, 200 kg de fósforo na fundação do plantio e 245 de potássio, os demais micros. Fizemos um manejo nutricional onde 95% foi aplicado nitrogênio entre fevereiro e agosto, tá vendo? Com adubação de acalagem aqui no preparo e fósforo 100% no plantio. E aí obtivemos esses resultados. Então, a gente chama de garganta, né? A garganta da cana mostrando um altíssimo crescimento, ou seja, um estímulo muito forte de nitrogênio inicial com um pouco de potássio. Mas vejam o entrenó, a distância de entrenós. Aqui mais uma foto mostrando a coloração da folha. E aí o resultado final na colheita. Então, a cana com 12 meses, como é que o resultado que a gente conseguiu obter? As taxas médias que variaram iniciais de 8 toneladas, chegamos até 28 toneladas na variedade 7515, de 26 toneladas por mês uma variedade nova, né, a 6147. Chegamos também a 24 toneladas de pico máximo aqui na 2754. E juntamos os grupos e entendemos a produtividade final de 165 no grupo 3, de 148 no grupo 2 e 135 no grupo 1. Então, selecionamos agora as variedades mais produtivas para a expansão dos projetos. Né? O Dr. Marcos acho que vai comentar alguma coisa, acredito, sobre isso. Aqui é um planejamento para vocês entenderem o que a gente faz. Né? Então, a gente tem uma brotação, aí a gente identifica a fase de perfilhamento, fase máximo crescimento, período chuvoso, menor crescimento, maturação e colheita. Então, toda a nossa nutrição tem que ser com base nisso. Eu faço aquela teórica e distribuo dentro dessas fases aqui. Respeitando as relações entre os nutrientes, ó, KN, e o potencial máximo de ganho mensal de produtividade.
Então, quando a gente vai distribuindo os nutrientes, eu não posso estar, vou só distribuir o nutriente. Eu distribuo o nutriente pensando no potencial máximo que eu sei que eu consigo naquela fase, porque a gente já obteve isso. Então, a gente consegue resultados como esse aqui. É uma expansão, um solo arenoso, uma cana com 7 meses e meio. Aqui uma cana com 7 meses, a primeira, se não falha a memória, é 7,9, a segunda 14,43, isso mesmo. Aqui é 14,43. Um projeto de gotejo que estava com produtividade baixa, a gente foi chamado para trabalhar nesse projeto, fizemos o mesmo planejamento, perfilhamento, fase maior crescimento, fase chuva, menor crescimento e maturação da estreita agropecuária. O primeiro passo que a gente avaliou, abriu uma trincheira, não tinha raiz, então o primeiro trabalho foi estimular crescimento radicular com o uso de hormônios mais nutrição. E aí a gente conseguiu resultados como esse, 2 meses, e depois a planta lá com 4 meses. Taxas de ganho mensal entre abril e junho de 16 a 24, e aqui de 13 a 19. São 2 projetos, 2 áreas. Produtividade, solo com uma argilazinha melhor, 110, 112, 90, 79 e 75. Aí você, mas Emílio, eu estou fazendo gotejo, fertirrigação e produzindo 75. Espera aí, quanto é que estava produzindo antes? 28, 55, 70, 65 e 84. Esse foi o primeiro gap que a gente deu, com a fertirrigação e o manejo melhor da irrigação. Trouxemos agora essa cana para mais cedo, para poder tentar equalizar, principalmente esse solo mais arenoso aqui, que não está conseguindo chegar. Então, esse é o nosso próximo trabalho. Tá? Em solo arenoso na Bahia, segue sempre a mesma ideia. Então, faz o teórico e distribui em função do regime da região. Então, aqui eu tenho 2 períodos chuvosos aqui, é interessante essa área. Então, eu tive que distribuir os nutrientes em função exatamente dos períodos chuvosos. Olha lá a cana. Então, isso é uma estimativa do mês passado que a gente teve lá. Olha o potencial, essa aqui é a variedade RB 92579. Estamos em função dos setores, né, de irrigação, estamos com a estimativa para colher agora, no próximo mês, de 164 toneladas de cana por hectare. E aqui, para a gente finalizar, e já peço desculpa antecipadamente a questão de passar um pouquinho de tempo, mas é uma evolução que a gente está trazendo agora, além de toda a parte nutricional, exigência, curva de acúmulo, agora a gente está fazendo monitoramento de solução de solo, identificando os teores ótimos de cada nutriente para a máxima produção. Então, quando a gente conseguiu identificar, por exemplo, uma condutividade elétrica de 1,2 aqui, e estávamos avaliando a solução desse ambiente, a gente conseguiu identificar uma cana com baixo crescimento. Quando fizemos a correção e elevamos para a condutividade elétrica correta da solução do solo, a cana responde e fica de maneira diferenciada. Então, eu digo muito, se você vai partir para a fertirrigação, monitoramento é uma palavra e uma ação que vocês têm que fazer constantemente, porque você às vezes está fazendo fértil, mas a planta não está se desenvolvendo. Então, para terminar, eu digo muito, nós do grupo e da região, vou dizer assim, um grupo de colegas da região, constantemente buscando inovação e o conhecimento para aquela inovação. E aí a gente consegue os resultados. Desculpe antecipadamente e muito obrigado.